Olá a todos, sejam todos bem-vindos novamente. Para essa nossa sexta conversa, eu queria apresentar alguns vasos que trazem inscrição em linha B. Então, quando a gente apresentou os documentos, a gente viu as tabuinhas, que são os documentos mais numerosos, a gente viu também que tem alguns nódulos e selos e alguns vasos com inscrição. Então, eu vou apresentar para vocês o vaso. É esse tipo de vaso aqui. É um pouco maior, a gente vai ver que ele tem várias formas, né? Isso aqui é uma forma um pouco menor, mais refinada, com uma argila mais fina, uma decoração mais elaborada. Mas esse é um vaso específico, né? A gente nomeia ele em português vasos com alça em estribo. É uma forma característica da Idade do Bronze. Ela foi produzida na Idade do Bronze, do Egeu. Ela provavelmente foi criada em Creta. Ela tem essa forma, né, com o pescoço falso, como a gente chama, né, um gargalo falso, e o gargalo deslocado. Então, ela é uma forma muito eficiente para transportar líquidos, armazenar líquidos e também verter líquidos sem se perder muito desse líquido. Ela se torna a marca registrada da cerâmica micênica, principalmente no século XIII, quando a gente vai encontrar esse tipo de recipiente por todo o Mediterrâneo, e a partir daí a gente infere contatos, comércio. Provavelmente os micênios estão exportando óleos perfumados, e esse é o recipiente, então não é o vaso, é o conteúdo, né? Mas ele é encontrado em todo o Mediterrâneo. Ele é muito fácil de identificar em extrato arqueológico, porque ele tem essas características específicas, mas ele não tem continuidade depois da Idade do Bronze, depois do fim, né? Da destruição dos centros micênicos. Provavelmente por dois motivos. É uma forma muito difícil de ser feita, né, por conta das suas especificidades, muito difícil de ser produzida, e porque a ânfora, que a gente conhece tão bem, também tem as mesmas funções de transportar, armazenar e verter líquidos, e ela é mais fácil de ser produzida. Então, as principais características do vaso com alça em estribo se encontram na parte superior do recipiente, né? Que é esse pescoço falso, que é um gargalo fechado, alças em forma de estribo, que se ligam a esse pescoço, então ele é muito fácil de erguer e de transportar, e uma abertura verdadeira deslocada, que previne aí a perda de líquido. Ele aparece nas tabuinhas, né? Aqui a gente vai ver ele na forma de ideograma, né? Nessa tabuinha de Knossos. A gente vê o ideograma, que é o ideograma VAS 210. Tem uma série de ideogramas de VAS, a gente não viu ainda, né? Aqui especificamente ele ainda tem um desenho de um silabograma, que é a letra K. Então a gente vai falar que é o ideograma VAS 210 mais K. Aqui, nesta tabuinha aqui, a gente tem pelo menos 1.800, apesar dela estar quebrada, dela estar fragmentada, dá para inferir que tem pelo menos 1.800, então a gente vê que os centros trabalham com uma grande quantidade desses vasos, e a gente encontra ele no registro arqueológico também, né? Inclusive com o K inscrito. Esse aqui é o vaso de transporte. Então, o vaso com alça em estribo tem vários tamanhos, né, os menorzinhos provavelmente para uso doméstico, e o de transporte, esse aqui, eles são os maiores, uma argila mais rústica, leva pouca decoração. Então, eles têm cerca de 40 centímetros de altura, varia entre 38 e 48 centímetros, é bastante padronizado o tamanho e é padronizado também a capacidade volumétrica desses vasos, em torno de 13 litros. Ele vai aparecer também numa outra tabuinha de Knossos, a gente vê aqui ele com ideograma, como geralmente aparece, sem o K, né, associado à palavra carareue, que os estudiosos entendem que é o nome deste vaso, né, que não tem muita tradução, mas seria o nome deste vaso. Porque aparece, por exemplo, nesta tabinha de pilos, né, e a série FR de pilos é a série de perfumes, né, na terceira linha, a gente vê aqui de novo o carareue sem o ideograma. Então, ele pode acontecer isso, pode vir só o ideograma, pode vir só a palavra, ou pode vir a palavra e o ideograma. E aqui na linha anterior, na segunda linha, ele está associado a óleos perfumados. Então, a gente percebe que há uma associação deste vaso com óleos. Há também uma associação com vinho, mas os com inscrição provavelmente estão associados ao óleo perfumado.
Então, falar um pouquinho dos vasos com inscrição. Atualmente, a gente tem um conjunto de 186 vasos inscritos com linear B. A maioria fragmentados são fragmentos, poucos estão inteiros. E os três maiores conjuntos são de Tebas, com 74 vasos, e a maior parte deles bem preservados. Depois Tirinto, com 46 vasos, e Sidônia, com 44 vasos. Depois uma série de outros sítios com um número menor de vasos. Então, pensando nesses três sítios, né, onde é que a gente está aqui no Egeu, né? Tebas está aqui na Beócia, Tirinto na Argólida, muito próximo de Micenas, e Sidônia se encontra no oeste de Creta. Então, onde é que estão essas inscrições? A maioria está no ombro, mas algumas, e são as mais bonitas, né, estão no bojo, eles contornam todo o vaso, e aí são inscrições com três palavras. A primeira palavra, normalmente é um antropônimo, é um nome próprio. Aqui a gente tem Eudamo, Eudamos. Segunda palavra, em geral, é um topônimo, o Ato, que é um topônimo de Creta. E a terceira palavra é um outro antropônimo. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Existem alguns que são o anacateiro. Anacateiro depois a gente vai ver quando a gente discutir um pouco a estrutura social, né, que grupos sociais a gente pode inferir a partir do linear B. O anacateiro é o anax. E várias coisas são o anacateiro, que é do anax, pertence ao anax, que é o que está no topo da hierarquia social. Alguns traduzem como rei, líder, né? Então, alguns desses vasos são qualificados como anacateiro. Então, aqui de novo a gente tem o antropônimo, a primeira palavra, um topônimo é a segunda palavra, de novo um topônimo de Creta, e o anacateiro. E aí, como é que a gente imagina que isso funciona, né? Eu vou relembrar para vocês, quando a gente, na conversa 5 que a gente falou de economia, uma esfera da economia talvez lide com uma figura que a gente chamou de coletor, né? Então, nessa tabinha de Knossos aqui, por exemplo, a gente tem o Tajo, que é um nome próprio, depois a gente tem um topônimo e depois o Tija, que é outro nome próprio, né? Então a gente entende que este primeiro nome é o coletor, né? É a quem foi lá, assim, algum funcionário ou um membro da elite do centro administrativo a quem determinada produção é destinada. Então, os vasos reproduziriam este tipo de informação. Então, a gente tem um coletor, que é o primeiro nome, aonde foi produzido e quem produziu, quem foi responsável por essa produção. Só que a maioria dos vasos, a grande maioria né, grande parte desses vasos tem inscrições com uma única palavra, e são inscrições no ombro. E aí a gente considera por quê? São poucos aqueles que têm a inscrição com três palavras, e aí ela tem que contornar o bojo do vaso, né? Aqui a gente tem a nuto, que é um antropônimo. E aí a ideia que se tem é que, perceba, na tabuinha a gente tem que registrar várias informações, né? No vaso tem algumas informações que talvez sejam desnecessárias. Por exemplo, a mercadoria. Se você pensa numa produção padronizada, em que um produto específico é transportado nesses vasos, você não precisa registrar o produto, tanto que ele não aparece nem na inscrição maior. Se é uma produção que vem sempre de um mesmo lugar, a gente também não precisa anotar o topônimo. E se ela chega a uma determinada pessoa, que é o coletor, você também não precisa registrar toda vez o nome do coletor. Mas o que que você precisa registrar? Quem está enviando. Porque diferente das tabuinhas, os vasos viajam. Então a gente vai ver que eles são produzidos em um lugar e eles chegam em outro, né? Então as tabuinhas registram uma produção local e esses vasos eles se deslocam bastante. Então a informação que você tem que ter aqui é quem está enviando, ou quem é o produtor, ou quem é o responsável. Colocar uma única inscrição no ombro. Também aqui o Van Alphen, né, que é um estudioso, pensa que é mais produtivo do que colocar aquela inscrição maior ao longo do bojo, né, porque esses vasos são muito pesados, principalmente quando eles estão cheios, né? Então, são quase 14 litros de um produto e mais o peso do próprio
vaso, né? Então, quando você faz aquela inscrição maior que contorna o vaso, você tem que levantar o vaso e girar o vaso. Mas se você faz uma inscrição no ombro, você pode ler, e aqui é o que está mais ou menos nessa imagem, né? O que está escrito com o vaso no chão, sem precisar erguê-lo, nem chegar muito próximo dele. Esses vasos são entendidos como vasos etiquetas, né? Eles nomeiam um lote. Então, imagina um despacho de um número grande desses vasos, mas só um deles precisa ter a inscrição. Por isso que tem tão poucos vasos com inscrições. As análises da composição química da pasta cerâmica demonstraram que a maioria deles foi produzido no oeste de Creta, na região de Sidônia. Muito antes desse tipo de análise, era alguma coisa que os estudiosos já suspeitavam, porque grande parte dos topônimos que estão, quando aparecem os topônimos, são topônimos de Creta. E aí a gente tem uma informação bastante interessante, né? Então vamos voltar lá. A maior parte do nosso corpo, o maior a quantidade está em Tebas, né? Então está aqui na Beócia, está no sítio de Tebas, seguido de Tirinto. É a maior coleção de Tebas, depois de Tirinto, mas todos eles foram produzidos no oeste de Creta. Então, o que que a gente pode pensar aqui? Que a gente tem centros no continente, principalmente Tebas e Tirinto também, controlando uma produção de óleo no oeste de Creta. E aí esses vasos são fabricados lá, então, não é o vaso, o que importa aqui é o conteúdo. Você tem uma produção de óleo de oliva, né, no oeste de Creta, eles são envasados, os vasos sem estribo e são mandados para os centros no continente. Então, a gente pode pensar aqui um controle indireto de uma produção de óleo, de azeite, de Creta por parte de micênios no continente. Essa é a principal contribuição que esses vasos nos trazem para pensar a organização da economia do mundo micênico. Algumas tabuinhas, né? é, a gente percebe que esse é um produto bastante importante para os centros, porque eles vão ser sempre qualificados ou como anacateiro, aqui a gente tem nessas tabuinhas de perfume de pilos. Na primeira linha aqui a gente tem o anacate, então, né, óleo para o rei ou o líder, né, o Anax. Na segunda linha e no na segunda tabinha, Potinija, que é uma divindade, então um óleo para a divindade. E a gente tem também Queseni Ijo, né, que a gente viu na outra fala, que provavelmente quer dizer para exportação. Então, óleo também, Xenios, né, para exportação. Então, a gente percebe que é uma esfera da economia de um produto altamente controlado pelo centro, um produto considerado importante, que são os óleos perfumados, né? Um produto, a gente pode dizer, de luxo, refinado. Aqui estão as referências bibliográficas que eu usei, e algumas, né, algumas imagens e tal, mas são os textos mais ou menos que trazem essas informações, os principais, tem mais, mas que eu usei para pensar essa fala de hoje. A gente está vendo aqui, são todos em inglês, né? E aí eu tenho colocado na Academia Edu partes da minha tese, capítulo, colocando por capítulos, né? E aí é um texto em português. Especificamente, o capítulo 2 que fala da administração micênica, a partir das tabuinhas e o lugar dos vasos, especificamente, que dá conta dessas duas últimas aulas, a aula 5 e a aula de hoje, né? E o capítulo 4 que fala um pouco dos vasos com alça em estribo, um pouco da história deles, né, e como é que a forma foi desenvolvida, qual a importância dele para o mundo micênico e para o final da Idade do Bronze. Então, hoje era isso que eu queria apresentar para vocês. Até uma próxima aula.